Este vídeo é uma continuação. Nele daremos sequência aos tópicos já apresentados do e-book sobre banco de dados neuromórficos. O próximo tópico do e-book trata da aprendizagem por máquina, ou Machine Learning, ML. No vídeo anterior dessa série, nós falamos sobre os sistemas especialistas. Vamos começar esse vídeo fazendo uma comparação rápida entre sistemas especialistas e o aprendizado por máquina. Então, ambos, né, sistemas especialistas e o aprendizado por máquina, elas são abordagens diferentes para a criação de sistemas inteligentes. Mas, como nós vamos ver a seguir, eles diferem em alguns princípios básicos e métodos subjacentes que são empregados na sua construção. Então, nós vimos no vídeo anterior que sistemas especialistas, eles são sistemas baseados em regras, né, baseados em conhecimento, que usam uma base de conhecimento, onde essas regras e as informações e os dados necessários para que ele raciocine vão estar contidos nessa base de conhecimento. Então, além dessa base de conhecimento, né, eles possuem um mecanismo de inferência para resolver problemas ou tomar decisões, ou seja, raciocinar. Isso foi o que nós vimos no vídeo anterior dessa série. Os sistemas especialistas, então, eles são projetados com um propósito, que é imitar o processo de tomada de decisão e resolução de problemas de especialistas humanos em um domínio de conhecimento específico, né? E para isso, a base de conhecimento ela vai conter um conjunto de regras e fatos, né? E o mecanismo de inferência vai usar essas regras e esses fatos para fazer inferências e chegar a conclusões. Então, os sistemas especialistas eles são bons para resolver problemas que possuem regras bem definidas, que podem ser explicitadas e articuladas por especialistas humanos. Porém, existem situações em que isso não acontece, tá? E aí é que entra a aprendizagem por máquina. Então, a aprendizagem por máquina é uma abordagem orientada a dados para a construção de sistemas inteligentes. Então, nós não vamos ter um especialista explicitando o seu conhecimento. O conhecimento vai ser extraído a partir dos dados, vai ser descoberto nos dados. E ela faz isso com o uso de algoritmos que vão identificar e aprender padrões de dados e relacionamentos entre esses dados, sem ser especificamente programado para isso, né? Como os sistemas especialistas são pelos engenheiros de conhecimento. O aprendizado por máquina, então, ele pode ser usado para resolver uma ampla gama de problemas, né? Incluindo o reconhecimento de imagem e de fala, o processamento de linguagem natural, a análise preditiva e outros. Ele requer uma grande quantidade de dados para que os seus algoritmos sejam treinados, né? E que, a partir desse treinamento, eles possam fazer previsões mais precisas. Ou seja, a grande quantidade de dados, né, é um requisito básico para que nós tenhamos um bom sistema inteligente que utilize mecanismos de aprendizagem por máquina. Em resumo, né, dessa comparação entre as duas abordagens, né, os sistemas especialistas contam com uma base de conhecimento e um mecanismo de inferência, enquanto os sistemas baseados em aprendizagem por máquina, eles dependem de uma quantidade grande de dados, né, e algoritmos que vão identificar padrões nesses dados para aprender a partir deles. Então, concluindo, né, os sistemas especialistas são mais adequados para problemas bem definidos, com regras claras, né,
enquanto a aprendizagem por máquina é mais flexível e pode ser usado para resolver uma ampla gama de problemas. Bom, agora nós vamos falar especificamente sobre a aprendizagem por máquina. A aprendizagem por máquina, então, ela é baseada em modelos estatísticos e matemáticos, né? E esses modelos, então, eles vão permitir que os computadores consigam identificar padrões em grandes conjuntos de dados e relacionamentos entre esses dados. Esses modelos, então, são treinados a partir de conjuntos de dados que vão conter exemplos rotulados, o que significa que os dados de entrada estão associados a uma saída correta ou verdadeira. Depois que o modelo é treinado, então ele pode ser usado para fazer previsões sobre novos dados não rotulados. E o que vem a ser rotulado, dado rotulado? Então, um dado rotulado é um tipo de dado que foi pré-marcado ou pré-anotado com rótulos ou títulos ou categorias específicas, indicando o que esses dados representam, ou qual o significado desses dados, ou para que são usados esses dados. Então, um rótulo é como se fosse um metadado, né? Então, num banco de dados relacional, por exemplo, né, o nome de uma coluna numa tabela seria um rótulo, né, aplicado aos dados pertencentes a essa coluna. Então, um exemplo, né, de aplicação inteligente usando a aprendizagem por máquina seria um sistema de classificação em que a tarefa é prever se um determinado e-mail qualquer é spam ou não. Então, os dados rotulados para esse sistema, né, eles consistiriam em um conjunto de e-mails que foram rotulados previamente de forma manual como spam ou não spam. Nesse caso, o rótulo seria uma variável, né, cujo resultado dessa variável seria binário, né, dizendo se o e-mail é um spam ou não é um spam. Então, os dados rotulados, eles são um componente essencial em muitos algoritmos de aprendizado supervisionado, pois ajudam, né, o modelo de aprendizado por máquina a aprender com exemplos e fazer previsões sobre novos dados. Sem dados rotulados, né, o modelo não teria como entender como a saída deveria ser ou o que deveria prever. Então, existem três tipos principais de algoritmos de aprendizagem por máquina. O aprendizado supervisionado, né, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Esses três tipos diferentes de algoritmos de aprendizagem por máquina serão vistos a seguir. Agora nós vamos falar um pouco sobre o aprendizado supervisionado. Até já falamos no segmento anterior desse vídeo sobre o aprendizado supervisionado, mas agora vamos complementar as suas características. Então, o objetivo principal do aprendizado supervisionado é desenvolver um modelo, né, que possa prever com precisão o valor de uma variável de saída para novos dados de entrada que ainda não foram vistos pelo sistema. Então, isso é feito, né, por meio de vários tipos diferentes de modelos, né, e em cada um desses modelos existe um procedimento básico, né, de ajuste interativo de parâmetros do modelo até que ele possa prever com precisão a variável de saída para os dados de treinamento. E uma vez então que o modelo tenha sido treinado, ele pode ser usado para prever
a variável de saída para novos dados de entrada, novos dados que ainda não foram apresentados ao sistema, né? O aprendizado supervisionado ele pode ser usado para uma variedade de tarefas, como, por exemplo, a classificação de imagens, o reconhecimento de fala, o processamento de linguagem natural e algumas outras aplicações. E os algoritmos mais comuns, ou os modelos mais comuns para o aprendizado supervisionado incluem árvores de decisão, regressão logística e também redes neurais. E alguns outros que serão apresentados futuramente em outros vídeos dessa mesma série. Já o aprendizado não supervisionado é um tipo de aprendizagem por máquina em que um algoritmo ele é treinado em um conjunto de dados sem nenhum dado rotulado. Isso significa que o algoritmo, por si só, ele vai ter que descobrir padrões e relacionamentos nos dados por conta própria, sem nenhuma orientação externa. Nesse tipo de aprendizagem não supervisionado, então o objetivo normalmente é identificar alguma estrutura ou organização dentro dos dados, como clusters ou grupos de pontos de dados semelhantes. Esse tipo de abordagem ele pode ser útil para tarefas como exploração de dados, detecção de anomalias e até mesmo compactação de dados. Existem vários tipos de algoritmos de aprendizado não supervisionado, né? Isso inclui algoritmos de agrupamento, algoritmos de redução de dimensionalidade e modelos generativos, dentre outros, que também serão abordados em vídeos posteriores desta série. A última abordagem é o aprendizado por reforço. E nessa abordagem, o algoritmo ele se concentra no treinamento de agentes para tomar decisões em um ambiente com base num feedback retornado por esse ambiente. O objetivo, então, do aprendizado por reforço é que o sistema, né, o algoritmo, ele aprenda um padrão, mais especificamente uma política ou um conjunto de ações que maximize um sinal de recompensa cumulativo. No aprendizado por reforço, um agente interage com o ambiente, observando o estado atual desse ambiente e selecionando uma ação a ser executada em função desse estado atual que ele observou. Então, o ambiente responde, né, à ação executada pelo agente com um sinal de recompensa que indica quão boa ou ruim foi a ação que esse agente selecionou e executou. E o agente, então, ele vai atualizar sua política, né, suas ações, de acordo com esse sinal de recompensa. O agente, então, por meio de um processo de tentativa e erro, ele vai aprendendo a tomar melhores decisões ao longo do tempo. O aprendizado por reforço, então, ele é usado em uma variedade de aplicações, como robótica, jogos e outras. Ele também tem sido usado para o desenvolvimento de agentes inteligentes para tarefas como carros autônomos, sistemas de recomendação e o processamento de linguagem natural.